Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45. Hoje é o nosso primeiro estudo acerca do ministério diaconal na Bíblia. E o primeiro assunto que nós vamos falar nessa jornada é o servo antes do serviço. Nós vamos ver nessa noite como que nós podemos entender o diaconato como um serviço que começa antes do reconhecimento. A igreja, ela não consagra pessoas ao diaconato. A igreja reconhece pessoas que já têm esse dom e estão servindo diante da comunidade. Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45, diz assim a palavra de Deus. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda? Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com quem eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceber. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor Jesus, mais uma vez eu peço a iluminação do Teu Espírito Santo. Fale conosco através da Tua palavra, faça com que essas verdades saltem aos nossos olhos e crave no nosso coração, pelo poder do Teu Espírito Santo, as lições que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Toda igreja precisa de servos. Toda igreja precisa de voluntários. Toda igreja precisa de pessoas que estão disponíveis a servir. Mas nem toda pessoa que trabalha na igreja, nem toda pessoa que serve na igreja, serve da maneira como Jesus primeiro serviu. Há uma diferença profunda entre executar tarefas religiosas, tarefas na igreja, cumprir uma escala mensal e, do outro lado, ter o espírito de servo de Cristo. Porque é muito possível alguém querer servir na igreja, completar todas as escalas, estar presente em todos os eventos e ainda assim fazer isso por querer aparecer, por querer ser visto e não ser visto. Há pessoas que é capaz de ajudar querendo controlar. Tem pessoas que se aproximam do ministério não como quem está disposto a lavar os pés, mas como quem está almejando ocupar uma cadeira. Esse texto aqui de Marcos capítulo 10, versículo 35 a 45, nos coloca exatamente diante desse perigo. Tiago e João, os discípulos de Jesus, quando estão mais próximos de Jesus, enxergam nessa proximidade uma oportunidade
de garantir alguns privilégios que os beneficiassem em detrimento dos outros. Tiago e João, ao caminhar com Jesus, imagina que a lógica do reino de Deus funciona como a lógica dos tronos. Como que se aqueles que ocupassem os lugares mais próximos de Jesus tivessem talvez algumas posições mais privilegiadas. Porém, Tiago e João estão diante do rei, mas ainda não conseguiram entender o caminho que esse rei veio fazer. Por isso que o primeiro estudo de uma formação diaconal, de um estudo sobre o ministério diaconal na Bíblia, antes da pergunta que a gente deve fazer, o que um diácono faz, a gente precisa fazer a pergunta: que tipo de pessoa o Evangelho forma para servir a igreja? Antes de nós estarmos preocupados com títulos, com cargos, com ofícios, presbíteros, diáconos, a gente precisa perguntar que tipo de servo Jesus quer que nós sejamos para a igreja dele. Porque a diaconia, ela não pode ser reduzida simplesmente a uma agenda de tarefas que nós vamos fazendo escalas para as pessoas cumprir, como que se isso resumisse todo o ministério. É muito mais do que isso. A diaconia, ela está intrinsecamente ligada à identidade da igreja, à identidade do servo da igreja, à identidade que se relaciona com aqueles que recebem o Evangelho e aqueles com que agora estão se disponibilizando, sendo transformado pelo Evangelho que foi recebido. Ou seja, então o serviço cristão, ele não é só mais um apêndice na igreja, como que se a gente fosse agora classificar um pedaço ou um grupo ou pessoas para determinarem o serviço da igreja. Não, agora antes nós tínhamos só o pastor que fazia tudo. Agora nós temos o pastor e os diáconos ou as diaconisas. Agora é eles que vão fazer tudo. E eu posso vir aqui para o culto só para me ficar de braços cruzados. Não é isso que o texto nos ensina. O texto dessa noite vai nos ensinar que antes de posições, antes de títulos, antes de cargos, Jesus chama todos aqueles que o seguem a serem servos uns dos outros, porque ele, que era o maior de todos, se colocou na posição de menor para servir a todos. O contexto aqui de Marcos capítulo 10, só para você entender o que está por detrás dessa passagem, Jesus ele tinha acabado de anunciar pela terceira vez a sua morte e a sua ressurreição. Jesus está caminhando aqui para Jerusalém, na cidade onde os fatos vão acontecer, e aquilo está cada vez mais próximo, a entrega de Jesus, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus. E quando Jesus mais se aproxima para o sofrimento, para a rejeição, para a entrega, os seus discípulos que estão próximos dele, está querendo glória, está querendo honra, está querendo ocupar uma posição. É isso aqui que Jesus vai combater nesse texto que nós acabamos de ler. Os discípulos não estão querendo alcançar cargos superiores porque eles estão ociosos, sem fazer nada. Pelo contrário, eles estão seguindo a Jesus, eles estão servindo a Jesus, eles estão trabalhando com Jesus, e tudo isso que eles estão fazendo achando que irão conseguir alguma coisa com aquilo que eles estão fazendo. Porque, de início, o problema não é em ser reconhecido por aquilo que faz. O problema é fazer para ser reconhecido. E o que Jesus quer, antes de reconhecer qualquer tipo de servo, Ele quer que o servo faça sem o reconhecimento propriamente dito. Jesus não está procurando pessoas que são candidatas a um cargo, a uma posição. Jesus está procurando pessoas que estejam disponíveis para servir, independente de cargo ou posição. Porque quando o reconhecimento vir, ele não veio porque eu trabalhei para isso.
Independente se ele viesse ou não, eu já estava e estaria e continuaria trabalhando da mesma maneira que eu sempre trabalhei. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o ministério de Jesus, o tempo todo, ele é passado pela cruz. No Evangelho de Marcos aqui, quando os discípulos estão enxergando Jesus, uma oportunidade de crescimento na vida, Ele é o rei. Se Ele é o rei, nós somos os seus ministros. E quando Ele subir no trono, nós estaremos ali nas primeiras cadeiras, nas primeiras posições. Se nós pensamos assim como os discípulos pensavam, nós não entendemos ainda o que é o Evangelho. Essa cena é muito adequada para ensinar nós aqui no primeiro passo, por quê? Porque nós, como servos, podemos facilmente sermos deformados daquela pessoa que servia a igreja por amor, servia a igreja porque entendia que era o seu talento, o seu dom, mas agora quando foi reconhecida, ela se sentiu grande e deixou de fazer aquilo que ela fazia. Jesus está corrigindo tanto essa visão de ser reconhecido pelo que se faz, quanto o desejo de ser reconhecido pelo que se faz. Jesus vai redefinir o conceito de grandeza no reino de Deus. Não é aquele que faz para ser reconhecido, não é aquele que constrói uma carreira para ser contemplado. Nós não estamos atrás de metas para sermos promovidos. Jesus vai mostrar para nós como que funciona a lógica do reino, diferente da lógica dos tronos lá fora. Versículo 35 a 37, nós vamos ver que a ambição dos discípulos revela um coração que ainda não foi moldado pela cruz. Quando Tiago e João, meus irmãos, se aproximam de Jesus ali no versículo 35, eles fazem um pedido ousado a Jesus. Olha o que eles dizem. Nós queremos, eu e meu irmão, queremos um sentar à tua direita e o outro sentar à tua esquerda. Eles querem um pedaço, eles querem um pouco, eles querem uma parte da glória de Jesus, sem passarem pelo que Jesus irá passar. Na linguagem do mundo antigo aqui, essa ideia de assentar-se à direita, assentar-se à esquerda, são lugares de posições de honra, indica proximidade. Se Jesus é o primeiro, eles são o segundo e o terceiro. Eles estão próximos, eles estão carregados da autoridade de Jesus. E aqui, nesse pedido, nesse desejo, nós já conseguimos identificar 3 problemas espirituais no coração de alguém que se aproxima de Jesus, querendo tirar dele alguma coisa. Em primeiro lugar, os discípulos querem glória sem compreender a cruz. Jesus acabou de falar que ele vai sofrer, que ele vai ser rejeitado, que ele tem que passar pela morte. Jesus está falando de sofrimento, Jesus está falando de angústia, mas os discípulos estão do lado dele pensando em posição. Eles não conseguem mais ouvir, eles não conseguem prestar atenção, eles estão cegos pelo seu projeto de poder, eles conseguem ver em Jesus falando o tempo todo, eu vou morrer, eu vou me entregar, eu vou sofrer, mas eles estão querendo um lugar de destaque ao lado de Jesus. O coração deles está tão cego pelo possível lugar que Jesus pode lhes dar, que eles ignoram a parte do sofrimento, eles parecem que não ouvem o que Jesus está dizendo sobre a entrega, eles estão logo querendo a parte da honra. Eles querem glória sem passar pela crucificação. Eles querem um reconhecimento que Jesus terá, sem antes primeiro sofrer o sofrimento que Jesus sofrerá. Há um perigo, meus irmãos, de nós fazermos alguma coisa visando simplesmente o resultado que aquilo que nós estamos fazendo pode nos dar. É o perigo de nós nos tornarmos interesseiros. Nós fazemos o que fazemos para conseguir algo maior, nós não fazemos pelo que fazemos. E é isso que em primeiro lugar Jesus está corrigindo. Vocês se aproximam de mim esperando lugar de destaque. Vocês se relacionam comigo vendo uma oportunidade de melhoria de vida. Vocês vieram até mim porque vocês não tinham
ou não acharam outro projeto pessoal melhor, e estão depositando em Jesus a realização dos seus planos pessoais. Jesus está dizendo que o servo, em primeiro lugar, não deve começar com essa visão. Mas em segundo lugar, eles estão tratando Jesus aqui como meio dos seus projetos pessoais. Olha o que eles dizem no versículo 35. Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Olha, não tem a mínima condição o discípulo exigir alguma coisa do seu mestre, muito menos o servo exigir alguma coisa do Senhor. Mestre, queremos que o Senhor faça aquilo que nós vamos te pedir. É como que se o servo tivesse agora dando ordem ao próprio Senhor. É como que se ele estivesse colocando Jesus, o Rei dos Reis, como um mordomo que tem que servir aquilo que ele quer. E quantas vezes nós não nos aproximamos de Jesus, vendo nele um meio de nós simplesmente conseguirmos a realização dos nossos projetos pessoais. E aí nós vamos atrás dos métodos, nós vamos atrás dos sacrifícios. Se nós dermos uma oferta tal, Deus fica obrigado a fazer o que eu quero. Se eu for na igreja tantas vezes por semana, Deus vai fazer aquilo que eu desejo. Não, se eu fizer jejum, orar 3 horas da manhã, se eu for na igreja de manhã e de noite, aí Jesus vai fazer aquilo que eu estou querendo. Mestre, nós queremos que o Senhor faça aquilo que nós vamos te pedir. A ânsia pelo poder, o desejo pelo lugar de posição cega tamanha forma os discípulos no pedido, que eles estão até achando que tem condição de pedir alguma coisa para o Senhor. Parece a gente tentando colocar Deus contra a parede, como que se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Mas em terceiro lugar, um problema que os discípulos apresentam nesse primeiro pedido aqui, é que eles pensam que o reino de Deus funciona com as categorias do império. Aí fora, no mundo, aqueles que despontam mais, aqueles que são fora da curva, aqueles que ganham vantagem, esses são honrados, esses são destacados. E os discípulos estão achando que no reino de Deus vai funcionar dessa mesma maneira. Senhor, quais que são as metas? O que tem que fazer aqui dentro? Fala para mim, eu vou bater todas as metas e no final o Senhor me dá um lugar na direita do seu trono. Os discípulos estão achando que o reino de Deus funciona como as métricas lá de fora. Se nós fizermos, nós vamos ser reconhecidos. Se nós ofertarmos, nós vamos ganhar 10 vezes mais. Se nós nos doarmos, nós vamos ser recompensados. Eles estão querendo ser reconhecidos, ocupar um lugar. Eles estão querendo ter procedência diante dos outros. Quando Jesus está ensinando que a lógica do reino, para aquele que quer ser o maior, tem que ser o menor. Aquele que quer ser grande, tem que ser o servo de todos. Esse é o perigo, meus irmãos, de às vezes nós trazermos a mentalidade lá de fora para dentro da igreja. Nós vamos honrar aqui dentro aqueles que servem mais, aqueles que trabalham mais, aqueles que contribuem mais, aqueles que têm maior status social diante da sociedade. Mas no reino de Deus não deve se funcionar assim. Às vezes pessoas podem servir mais do que outras, porque Deus deu a ela mais dons do que outros. Às vezes algumas pessoas podem aparecer mais na escala do que outros, porque talvez essa pessoa tenha mais disponibilidade de tempo do que outra pessoa. Mas não quer dizer que ela vai ser mais honrada, de que ela vai ter um lugar mais privilegiado perto de Jesus, de que essa pessoa é mais importante para a igreja. Todos são importantes para a igreja. Tanto aqueles que servem todos os cultos, como aquele que não serve nenhum culto ainda. O reino de Deus não trabalha com a métrica da produtividade. Quanto mais você serve, mais honra você tem aqui dentro. Quanto mais você contribui, mais prestígio você tem aqui dentro. Jesus está corrigindo essa visão dos discípulos de quererem fazer por merecer alguma coisa. E a primeira lição que nós podemos aprender
nesse versículos 35 a 37 aqui, é que o desejo de servir, se alguém tem desejo de servir, antes de tudo, nós precisamos purificar esse desejo da vontade de aparecer. Não tem problema servir não é o problema. Nós não vamos ser extremistas e dizer, fulano queria servir demais para aparecer, agora fulano não quer servir nada porque também ele não vai aparecer de jeito nenhum. Não é isso. Nós devemos servir. Servir é o mandamento de Jesus. Ele, como o maior de todos, se colocou na posição de servo de todos. Mas o fato de servir precisa ser policiado. O melhor servo, o servo mais humilde, precisa o tempo todo policiar o seu coração, que na maldade do pecado, contaminado pelo pecado original, o tempo todo pode querer tirar privilégios da posição de serviço a qual ele ocupa no exato momento. Nem todo mundo, meus irmãos, que almeja o ministério de consciência pura. Nem todo mundo que quer servir na igreja, quer servir a igreja porque verdadeiramente ama a igreja. Mas às vezes as pessoas querem simplesmente ocupar o lugar de destaque. Às vezes a pessoa quer assumir o púlpito por causa da influência, da voz, do controle. Às vezes a pessoa quer servir, quer estar o tempo todo disponível por causa de reconhecimento que ela acha que vai ter. O quanto mais disponível ela estiver. Por isso que nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos o tempo todo. Eu quero servir a Cristo ou eu quero que Cristo legitime a minha busca por reconhecimento, por importância, por posição de destaque? A primeira pergunta que nós temos que fazer num treinamento para a diaconia é a pergunta: por que nós fazemos o que fazemos? Se não tiver consagração, se não tiver ordenação, se não tiver título, se não tiver cargo, se não tiver nome, se não tiver posição, nós continuaremos fazendo o que nós estamos fazendo? Antes de colocarem a mão sobre a minha cabeça e ordenarem lá pastor batista da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, eu já fazia a função, eu já exercia o papel, eu já estava fazendo o que tinha que fazer há muitos anos atrás. E é por isso que a igreja não consagra ninguém. A igreja reconhece aqueles que são consagrados por Deus. Não é a igreja que consagra pastores, não é a igreja que consagra diáconos. Deus dá o dom de pastores para as pessoas e dom de diáconos para outras pessoas. A igreja simplesmente reconhece aqueles que têm o dom. Nós não precisamos ficar correndo atrás de cargo, correndo atrás de espaço, correndo atrás de lugar. Se foi Deus quem nos deu determinada coisa, que estejamos satisfeitos fazendo aquilo que Deus nos deu para fazer. Nós precisamos, meus irmãos, aqueles que exercem algum trabalho, algum serviço para o Senhor, o tempo todo desconfiar de si mesmo. Essa é uma dica valiosa para nós. Aprender a desconfiar de si mesmo. Nossas motivações não são 100% puras. As nossas intenções não estão limpas de qualquer contaminação. Os nossos desejos não são santos demais, que não podemos ser tentados ou atraídos pelo poder. Nós precisamos desconfiar o tempo todo. Porque o nosso coração contaminado, ele é capaz de transformar o serviço em palco. Ele é capaz de transformar o porão do serviço em trampolim para as nossas motivações. Mas se nós passarmos todos os dias à sombra da cruz, o nosso serviço pode até vir, nós podemos até servir contaminados pelo pecado, mas nós estaremos servindo porque já estamos crucificados com aquele que foi o servo maior de todos. Nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Nós precisamos desconfiar das nossas motivações. Nós precisamos nos policiarmos o tempo todo se nós estamos fazendo o que fazemos
pelo motivo correto. Em segundo lugar, dos versículos 38 a 40, nós vamos ver o cálice e o batismo que mostram o caminho que o servo tem que passar pelo sofrimento. Jesus responde assim no versículo 38: vocês não sabem o que estão pedindo. Olha o que os discípulos disseram: Senhor, nós queremos que o Senhor faça o que nós te pedimos. O que vocês querem que eu faça? Permita que lá na glória um se assenta à direita e o outro se assenta à esquerda do Senhor. Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo. O não de Deus também é demonstração de misericórdia para conosco. Porque se Jesus faz o que eles querem e o que eles estão pedindo, eles têm que passar pelo cálice e o batismo que Jesus está passando. E eles não querem passar. Eles respondem que querem. Não, nós queremos, nós estamos dispostos. Mas eles não sabem o que eles estão pedindo. Eles estão achando que seguir Jesus é oportunidade de destaque. Eles estão achando que seguir Jesus é um trampolim para os seus desejos pessoais. Eles estão achando que seguir Jesus é estar em um lugar de honra quando Jesus for coroado. Só que Jesus vai mostrar para eles que para alcançar o lugar que Jesus vai alcançar, eles precisam passar pelo sofrimento que Jesus irá passar. Quando Jesus diz assim: olha, vocês podem beber do cálice que eu estou bebendo, ou serem batizados no batismo que eu estou sendo batizado. Essas duas imagens aqui, cálice e batismo, elas simbolizam a imagem de juízo. Não é o batismo aqui que nós celebramos como ordenança, mas é a ideia de ser mergulhado. Jesus estava tomando o cálice da ira. Jesus iria tomar o cálice do juízo de Deus. Biblicamente, os nossos pecados foram depositados sobre Jesus na cruz, e na cruz o Pai esmaga Jesus, porque é isso que Ele faz com o pecado. Para não esmagar a mim e a você, Ele esmagou Jesus, que levou sobre Ele os meus e os seus pecados. Jesus bebeu o cálice de Deus na cruz. Os discípulos não conseguiriam beber o que Jesus bebeu. Quando Jesus é batizado aqui, a ideia é que Jesus está sendo submergido ao sofrimento. No Getsêmani, ele ora a ponto de transpirar sangue. Ele está agonizando a morte que está chegando. Os discípulos não têm ideia do que eles estão pedindo quando eles dizem: nós queremos beber do cálice e participar do seu batismo. Eles não fazem ideia. Então Jesus vai dizer para eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus está dizendo não para o pedido deles como demonstração de misericórdia. Jesus está dizendo não para o pedido deles porque Jesus sabe o que eles não sabem. Jesus está reprovando o que eles estão querendo porque Jesus tem o controle sobre todas as coisas e os discípulos não têm. E louvado seja Deus por isso. A pergunta de Jesus, meus irmãos, ela desmascara o desejo do coração dos discípulos, porque Jesus é como se ele tivesse perguntado assim: olha, vocês querem proximidade da minha glória, mas vocês estão dispostos a passar pelo meu caminho? Vocês querem sentar um ao lado e o outro ao outro, mas vocês estão disponíveis a sofrer o que eu vou sofrer? Isso aqui é decisivo para nós, porque quando nós nos disponibilizamos para servir a igreja, nós não estamos apenas assumindo um compromisso de participar das reuniões, de cuidar de demandas, de visitar as pessoas, executar tarefas. Quando nós nos colocamos na posição de servir a igreja, principalmente com o ofício da igreja, nós estamos nos disponibilizando a dividir a carga. Mais do que ser nomeado, mais do que ser reconhecido, mais do que impor as mãos sobre você e fazer uma oração, assumir uma posição na igreja é ter que lidar com os problemas espirituais que a igreja carrega. É estar falando e ser interrompido. É servir
e ter como resposta a ingratidão, é cuidar de pessoas que não querem ser cuidadas, é fazer para as pessoas sem esperar que elas retribuam algo em troca, é permanecer fiel naquilo que nós somos chamados, mesmo quando as pessoas não estão vendo, é estar disposto a servir, mesmo quando o nosso serviço não produz aplauso. Porque às vezes as pessoas podem ter desejo de servir na igreja, mas o desejo de servir é simplesmente nos lugares aonde é visto, nos lugares de destaque. Não, pastor, eu quero servir na igreja, mas eu quero servir com o microfone na mão. Eu quero servir na igreja, mas eu quero servir enquanto as pessoas estão me vendo. Eu não quero servir na igreja num ministério que ninguém me veja. Para que eu vou ficar lá no computador se ninguém está vendo que eu estou lá? Para que eu vou ficar trabalhando nas redes sociais aí, ninguém sabe que eu estou servindo? Eu quero estar em um lugar onde as pessoas vejam o quão disponível para servir eu estou. O quão servo eu sou, o quão dedicado, o quão piedoso eu sou. Jesus está repreendendo isso no nosso coração, meus irmãos. Porque aqueles que verdadeiramente querem servir a igreja com os seus dons e talentos, eles não fazem a pergunta, que lugar eu vou ocupar? Mas a pergunta que eles fazem é, que cálice de obediência Cristo está me chamando a beber? É para servir pegando água? Eu vou servir da melhor maneira possível. É para servir limpando os bancos? Eu vou servir da melhor maneira possível. É para servir abrindo a porta, chegando mais cedo? É para fechar a igreja, saindo mais tarde? Eu vou servir da melhor maneira possível. Mesmo sem ninguém ver, mesmo sem ninguém ficar sabendo, mesmo sem ninguém me reconhecer, eu faço porque Deus me chamou para fazer isso. Porque nenhum de nós já começamos no lugar onde nós somos vistos. Eu até desconfio de seminaristas que chegam na igreja, já assumem o púlpito e só querem pregar. Eu era assim também. Eu queria pregar, ir embora para minha casa, cumprir minha missão. Fiz o que Jesus me chamou para fazer. Fui lá, preguei, entreguei o melhor sermão que eu poderia entregar e fui embora. Mas não é assim que funciona na igreja. Não, pastor, eu fui lá, limpei a igreja, deixei do jeito que o senhor gosta, está lá. Não, pastor, eu fui lá, peguei a água na temperatura certa. Não, pastor, toquei do jeito que você gosta. Não é fazer só do jeito que a pessoa... Não é só fazer a obrigação. Eu acho que principalmente na posição de pastor, nós precisamos saber como que as coisas funcionam. O pastor, eu acho que ele precisa começar lá na sonoplastia. Ele precisa saber como que liga o som, ele precisa saber como que abre a porta da igreja, ele precisa saber como que liga, como que bota para funcionar. A gente não começa em cima de um púlpito, a gente começa no chão, a gente começa no invisível, a gente começa nos trabalhos que as pessoas não percebem. E o serviço na igreja precisa começar nesse lugar. Precisa ser obediente nas tarefas que ninguém quer fazer. Precisa fazer com prazer aquilo que as pessoas fazem por obrigação. Mas você não faz só aquilo que te mandaram fazer, você faz com excelência. Você faz o que te mandaram fazer e faz ainda mais. É isso que destaca um servo melhor do que aqueles que fazem simplesmente por fazer. Nós precisamos, meus irmãos, entender que quando Jesus nos chama para servir, nós não escolhemos o lugar onde Ele nos coloca para servir. Eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda. Tem uns que querem sentar aqui em cima, né? Não vai sentar. Vamos colocar uma cadeira lá só para os mais bonitão da igreja sentar. Não vai sentar não. Vai sentar todo mundo aqui igual. Porque para subir aqui, tem que vir daí. Não já chega aqui. Tem que servir nos lugares onde ninguém quis servir. Nem sempre você precisa ter dom para isso. Pastor, mas o senhor falou que eu tinha que servir aonde eu tinha dom. Mas primeiro você tem que testar. Para saber que eu tinha aptidão, para a igreja ver que eu seria um pastor, a igreja me testou. E a igreja me testou na escola dominical, a igreja me testou na sonoplastia, a igreja me testou na mídia, a igreja me testou com crianças e adolescentes. Terror. Imagina eu pastoreando jovens por 1 ano. Pior experiência da minha vida.
Falei, pastor, pelo amor de Deus, eu não gosto de jovem. Falei, olha, eu sou jovem, mas minha alma tem 80 anos. Não dá para ser pastor de jovens. Aí no outro ano eu comecei uma classe na escola dominical. As outras classes ficavam vazias, a minha ficava lotada. Eu falei, aqui é o meu lugar. Mas a gente descobre como? Testando. Você precisa fazer o que você não quer, você precisa fazer o que você não gosta. Às vezes você pode passar a gostar do que você não gostava. E às vezes você pode fazer simplesmente para saber que você nunca mais quer fazer aquilo ali. Mas você tem que fazer. Até que você encontre o seu lugar e diga, aqui é a minha praia. Foi aqui que eu nasci para ficar. Jesus me chamou para fazer isso aqui. E faça da melhor maneira que você puder. Se é para dar uma aula para as crianças, dê a melhor aula que você possa dar. Imagine aquele lugar lotado para 150 crianças e dê o suor da melhor alma possível. Se é para tocar aqui na bateria, toque como se estivesse tocando para uma multidão. Se é para cantar, cante como se estivesse cantando no coral de Deus. Não erra nenhuma nota, se cobre mesmo, porque você está fazendo isso é para Jesus, não é para qualquer um. Se é para pregar o sermão, que seja o melhor sermão. Não venha, meu irmão, querer mastigar o negócio no domingo e trazer para a igreja comer no domingo. Não desce. Tem que preparar, tem que temperar, tem que marinar, tem que fazer o negócio da melhor maneira possível. Porque se é para fazer para Jesus, tem que fazer o melhor. Mesmo sem as pessoas verem. Se é para dar escola dominical, mas escola dominical não vem ninguém. Dê a melhor aula de escola dominical que você possa dar. Mas escola dominical para as crianças, só vem 2 crianças. Dê a melhor aula de escola dominical para as crianças que você pode dar, porque não é pela quantidade. Talvez, olha só, talvez a quantidade pode até ser uma responsabilidade nossa. Porque se a aula é muito ruim, meu irmão, a criança também não quer ficar. Eu não quero ficar ouvindo pessoa ruim. Imagine uma criança que eu tenho a obrigação de ouvir a palavra de Deus. Agora a criança, meu irmão, não. Se você não cativar, se você não ganhar, se você não usar as técnicas, os recursos, se você não vai prender atenção, não vai atrair crianças, não vai conquistar ninguém. Nós precisamos fazer o melhor, porque Jesus merece o melhor. Aí no versículo 41 a 44, Jesus ele vai romper com a lógica que os discípulos estavam tendo até ali. Olha o que diz o versículo 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Olha, vocês devem pensar assim, né? Os outros 10 eram crentes, esses 2 eram meio desviados. Porque os 2 estão querendo lugar de destaque. Quando os 10 descobriram que os 2 queriam sair na frente deles, aí eles ficaram indignados, mas não é não. Eles ficaram indignados porque a ambição deles foram feridas, porque eles queriam a mesma coisa. Sabe qual que é o motivo da indignação aqui? Como que eles foram capazes de pedir isso antes da gente? Era eu que queria sentar no lugar direito. Era eu que queria estar no lugar esquerdo. Os 2 foram antes de nós. Eles puxaram o nosso tapete antes de nós puxarmos os deles. Os 10 também estavam desviados. Não é só os 2 que pediu. Eles ficam indignados porque eles pedem exatamente aquilo que eles queriam. Os 2 pedem o que os 10 também desejavam. E quando Jesus chama para perto, Ele corrige não só os 2, mas Ele corrige os 12. Jesus vai dizer assim no versículo 42, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Versículo 43, não será assim entre vocês. Jesus está rompendo com a lógica que os 12 têm na cabeça. Eu deveria chegar primeiro, eu deveria sentar à direita de Jesus, eu pelo menos à esquerda, nós deveríamos ter pedido antes desses 2 ter pedido. Jesus está dizendo,
Lá fora é assim, os governantes reinam, as pessoas de poder exercem o seu poder, mas entre vocês, entre os discípulos, não devem ser assim. Porque na comunidade de Jesus, a grandeza primeiro passa pelo serviço. Aquele que quer ser grande, primeiro precisa ser o servo de todos. A igreja não pode importar a lógica do mundo e cristianizar a linguagem para parecer que é cristã, sendo que não é cristã. O que tem de igreja hoje contemporânea, igreja moderna, que tem um monte de meta para as pessoas baterem, aquelas pessoas que vão batendo meta, vão sendo reconhecidas, a igreja está funcionando como empresa exatamente dos modelos mundanos. Aí você olha para dentro da igreja, você não vê diferença, tem meta para bater, tem cargo, tem pessoas que estão subindo de nível, descendo de nível, sendo rebaixado, sendo promovido, mas Jesus está dizendo o tempo todo, no meio de vocês não deve ser assim. No mundo lá fora, grande é aquele que manda, mas no reino de Deus, grande é aquele que serve. No mundo lá fora, a autoridade é usada para subir nas pessoas. No reino de Deus, a responsabilidade é recebida daqueles que descem por amor. Lá no mundo, a posição cria distância. Você tem medo de conversar com o superior, você tem medo de proferir uma palavra contra alguém que está de cima de você. E aí, como você tem medo dessa pessoa, você desconta naquele que está abaixo de você, e você é oprimido pelo de cima e oprime o que é de baixo. As posições vão afastando as pessoas. O patrão, ele vem cada vez menos para lidar com o cara do chão da fábrica. O patrão lida com o supervisor lida com o cara do chão. E essas posições só servem para tornar impossível a comunicação. Mas no reino de Deus, Jesus está dizendo que a proximidade com Ele precisa desembocar em proximidade com o necessitado. Por isso que Jesus usa duas palavras fortíssimas aqui, no versículo 43 e 44. Ele diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Duas palavrinhas, servo, diáconos, e escravo, doulos. O servo, a palavra já diz, é o que serve. Diácono é o que serve. A palavra diácono significa, diaconia é serviço, diácono é servo. Jesus vai dizer, se você quer ser importante, em primeiro lugar deve servir. Se você quer ser o primeiro, antes disso seja escravo. O escravo, ele aprofunda o sentido de servo. Porque o servo, ele tem compromisso em fazer um serviço. O escravo tem um compromisso de pertencimento a quem ele presta o serviço. Então, uma pessoa pode ser sua serva e não te pertencer. Você paga um salário para ela, ela presta um serviço para você. Você paga uma diária dela, ela vai na sua casa e faz uma faxina. Ela prestou um serviço. Isso é ser servo. Ser escravo é diferente. Ela não faz o serviço porque ela vai receber um pagamento. Ela faz um serviço porque ela pertence a você sem pagamento. Você é o pagamento dela. E quando Jesus nos chama de, em primeiro lugar, servos, mas Ele aprofunda o sentido chamando de escravos, Jesus não nos quer como servos que fazem para receber alguma recompensa, um salário no final do mês ou um galardão no final da vida. Jesus quer-nos como escravos que fazem o serviço porque Ele é o nosso pagamento.
Nós não fazemos o que fazemos para sermos reconhecidos. Nós não fazemos o que fazemos para bater metas diante da igreja. Nós não fazemos o que fazemos para ganharmos um salário no final do mês ou um galardão no final do ano. Nós fazemos o que fazemos porque já recebemos o maior tesouro que nós poderíamos receber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que quer ser primeiro precisa ser escravo de todos. Ele precisa servir não querendo nada em troca, mas ele precisa servir porque já recebeu o seu pagamento. O Senhor é o nosso pagamento. Irmãos, é engraçado que tem crente que fica o tempo todo preocupado com galardão. Não sei se vocês já perceberam ou já viram algum tipo de crente assim. Ah, não, vou pegar um copo de água para o pastor, porque na Bíblia diz, aquele que pega um copo d'água para o profeta, recebe galardão de profeta. Imagina eu aqui, crente de banco, com galardão lá no céu de profeta. As pessoas, faz isso, eu ganhei uma pedrinha na coroa no céu. E não sei o que tem no meu... Ah, não, mas eu tenho que lutar pelo meu galardão. As pessoas parecem que estão o tempo todo trabalhando, esperando o reconhecimento por aquilo que elas fazem. Quando na verdade essa ideia de galardão, há controvérsias, depois eu explico. Mas a ideia de pagamento, essa ideia de recompensa, o que nós estudamos Apocalipse aqui por mais de 6 meses, o que nós vamos receber por sermos fiéis a vida toda, não é ouro, prata ou bronze, mas é a própria presença do Senhor por toda a vida. Esse é o maior pagamento, esse é o maior tesouro que poderíamos receber, essa é a motivação da qual nós precisamos para servir. Nós não estamos aqui batendo ponto, quarta após quarta, domingo após domingo, para recebermos uma bênção espiritual da parte de Deus. Nós já recebemos tudo o que Deus poderia nos dar, Ele nos deu a Cristo. Não há nada mais precioso, não há nada mais valioso, não há nenhum pagamento maior, não há nenhum reconhecimento no mundo. Eu vou ficar famoso porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo na igreja. Se Deus nos desse aquilo que nós desejamos, mas nos tirasse Cristo, nós teríamos tudo o que nós desejamos, mas terminaríamos vazios. Deus pode não nos dar aquilo que o nosso coração pecaminoso deseja, mas Ele já nos deu aquilo que nós mais precisamos, que é Cristo, o nosso Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, não só sermos diáconos, mas sermos doulos, escravos, de tal modo que a nossa vida não seja mais governada pelos nossos próprios interesses, mas que nós sejamos governados pelo interesse do nosso Senhor. O escravo não faz planos, o escravo não tem projeto pessoal, o escravo não diz o que ele quer fazer, o escravo faz o que o seu Senhor quer que ele faça. E nós o tempo todo estamos preocupados ou estamos tentando usar Jesus para fazer acontecer aquilo que nós queremos. Não, em nome de Jesus nós dizemos e achamos que é um amuleto, que é um abracadabra para realizar o que nós queremos que seja feito. Usamos o nome de Jesus e achamos que ao dizermos a palavra mágica, o céu vai se mover em nosso favor. Nós já temos tudo o que precisamos. E se você não está satisfeito com isso, o problema está dentro do seu coração. Se você não está satisfeito com Cristo, você vai buscar reconhecimento. Se você não está satisfeito com Cristo, você vai buscar posição social. Se você não está satisfeito com Cristo, você vai atrás das suas satisfações de projetos e sonhos. Por causa de um problema, você não encontrou em Cristo tudo aquilo que realmente você precisava. Aqui, meus irmãos, há uma correção necessária de Jesus para nós. Jesus está tentando nos tirar da tirania do ego, de querer fazer só o que eu quero fazer, de fazer só o que eu tenho desejo, só do que eu tenho vontade. Quando Jesus diz para nós abrirmos mão das nossas vontades e fazermos o que Ele quer que nós façamos, Jesus está dizendo que Ele é um Senhor melhor do que nós.
Porque se você não é servo, se você não é escravo de Jesus, você é escravo de outra coisa. E se você é escravo do seu próprio coração, se você é escravo dos seus próprios desejos, se você é escravo do seu próprio ego, esses senhores é muito pior do que servir a Cristo. Servir ao próprio coração, servir aos próprios desejos, servir ao próprio ego, é ser escravo de um Senhor que não tem misericórdia. Aqueles que são escravos de Cristo, o servo cristão, não é alguém que perdeu a dignidade, pelo contrário, é aquele que abriu mão de considerar a dignidade o que o mundo acha que é dignidade, mas agora adotou o conceito de dignidade que está em Cristo, sendo a nossa dignidade. Porque aqueles que encontraram em Cristo tudo aquilo que eles precisam, não transformam mais o ministério em busca de afirmação para si mesma. Se Jesus é tudo que você tem, se Jesus é tudo que você precisa, se Jesus é tudo de mais valioso que você pode alcançar, você vai servir porque você tem Jesus, não porque você está procurando qualquer outra coisa, porque Jesus não deu conta de te preencher. Por isso nós precisamos suspeitar de nós mesmos o tempo todo. Por isso nós precisamos policiar o nosso coração o tempo todo. Nós precisamos tirar as ervas daninhas que o pecado às vezes deixa crescer no nosso coração. E aí no versículo 45, Jesus vai finalizar com o coração da lição. Ele diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui Jesus não está simplesmente dando um exemplo moral. Aqui Jesus está revelando para nós a lógica do Evangelho. O serviço cristão, em primeiro lugar, nasce do serviço redentor de Jesus Cristo. Ele é o servo maior, ele era o maior de todos, ele foi o que mais serviu, ele deu a sua vida em favor de muitos. Ele é o diácono por excelência, não porque ele ocupa um cargo, mas porque ele realizou a sua missão, ele cumpriu a sua função e ele desceu da sua posição, se colocando a serviço de todos. O versículo de número 45 mostra para nós que o serviço de Jesus recebe uma definição específica. Jesus só é quem Ele é, porque Ele foi autenticado no ato da entrega da sua própria vida. Jesus morrendo, se entregando à sua própria morte, é a maior demonstração de serviço que alguém pode oferecer em favor de outro. Por isso que Ele é o nosso exemplo. Por isso que Ele é o servo dos servos. Ele não só foi o maior servo de todos, como também foi exaltado com o seu nome acima de todos. Porque Ele foi o único capaz de dar a sua vida. Ele estava tão disponível ao serviço, Ele estava tão entregue em servir, que Ele serviu para todos seu próprio corpo, sua própria vida. E não teve nada por precioso, mas abriu mão de tudo para que pudesse resgatar a muitos. O ministério diaconal, meus irmãos, ele não começa lá em Atos 6. Ele não começa numa ata de assembleia como foi no domingo, não começa numa eleição. O serviço diaconal começa aos pés do Filho do Homem, que serviu a sua própria vida em favor de muitos. Jesus diz que Ele deu a sua vida em resgate. A palavra resgate aqui, ela aponta para a libertação mediante um pagamento de preço. Alguém que paga o resgate de alguém, ele liberta aquele que está aprisionado por algum valor. Jesus nos resgatou do pecado, nos resgatou do diabo, nos resgatou do inferno com um preço. Ele serviu-nos
A libertação que nós temos, a liberdade que nós temos, custou um preço para alguém, e esse servo nos libertou servindo, pagando o preço da sua própria vida. Jesus serve se entregando, Jesus serve se sacrificando, por isso ele se torna o Redentor e Salvador da humanidade. Por isso, meus irmãos, que um diácono ou uma diaconisa não é simplesmente chamado para ajudar ao pastor, ou para resolver algumas demandas da igreja. Em primeiro lugar, antes de tudo, de qualquer outra coisa, o chamado daquele que se coloca no lugar de servo é tornar visível o padrão de Cristo que deu a sua vida em favor dos outros. O diácono serve porque primeiro foi servido por Cristo. Ele se inclina para ouvir o necessitado, para ajudar o pobre, para ir atrás daquele que está distante, porque em primeiro lugar Cristo se inclinou até ele. O servo cuida porque ele foi cuidado por Jesus, ele foi alcançado pela misericórdia. O servo não busca lugar ao lado do trono, porque ele já encontrou o seu lugar aos pés da cruz. E é por isso que Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45, está nos ensinando que o serviço cristão precisa nascer de uma inversão profunda dos valores atuais. Lá fora quem faz mais é reconhecido. Aqui dentro nós fazemos porque já fomos reconhecidos como filhos de Deus. Nós não precisamos, meus irmãos, fazer determinado serviço, determinada coisa, para que alguém veja algo em nós. Na verdade, a gente devia avaliar o tempo todo. O que me alegra mais? Fazer o que eu estou fazendo, ou ver que as pessoas estão vendo o que eu estou fazendo? O que me motiva a fazer o que eu faço? Fazer o que eu faço, ou as pessoas saberem, as pessoas verem, o status daquilo que eu faço me proporciona? Nós precisamos o tempo todo nos policiar, olhar para o nosso coração, ver se nós estamos com disposição mesmo de servir, ou se nós estamos interessados na visibilidade que o serviço nos propõe. Nós precisamos, antes de começarmos a caracterizar habilidades, dons e talentos, características, prerrogativas, nós precisamos, em primeiro lugar, saber se nós estamos verdadeiramente disponíveis. Aquele que quer ser o primeiro, seja escravo de todos. Aquele que quer ser importante, seja o servo de todos. Porque nós não queremos simplesmente pessoas para ocuparem lugares. Nós queremos reconhecer pessoas que já estão sendo formados como servos de Cristo. Para a gente finalizar, tem 4 lições que nós podemos tirar desse texto para nós levarmos para a nossa vida. E a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é uma lição pessoal. Todo aquele que deseja servir precisa examinar as suas motivações. Nós nos alegramos mais fazendo ou sendo visto fazendo. Nós nos alegramos mais quando as pessoas recebem um benefício quando nós fazemos, ou quando as pessoas nos beneficiam pelo benefício que nós fizemos. Quando nós somos interrompidos, ofendidos, corrigidos, nós nos iramos ou nós compreendemos de onde vem aquilo? Eu consigo obedecer a Jesus sem transformar a obediência em disputa?
Por isso nós precisamos o tempo todo nos examinar. A segunda lição que nós podemos tirar é uma lição comunitária, onde a igreja precisa abandonar a lógica política do cargo. Tem igrejas por aí que ofertam o diaconato à pessoa como um prêmio pelo tempo de igreja que ela tem. A irmã está na igreja há 50 anos, vamos consagrar ela. O irmãozinho dá uma oferta boa todo mês, vamos consagrar ele. O diaconato, ele não é uma homenagem pela fidelidade da pessoa. É claro que nós amamos ter ícones de fé, pessoas que estão aqui batalhando há muito tempo. Isso é excelente para a igreja, são baluartes da fé, são pessoas que mantêm a tradição da igreja, que mantêm a história da igreja viva, isso é uma bênção. Mas ministério não é recompensa por fidelidade, ministério não é prêmio de consolo para alguém, ministério é reconhecimento daquilo que a pessoa já faz, do dom que Deus deu a ela para fazer. Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer nas pessoas o que Cristo já tem formado em cada uma delas. A terceira lição é uma lição pastoral. Quando nós falamos em formação de diáconos, ministério de diaconia, nós precisamos trabalhar, em primeiro lugar, o nosso coração antes de trabalhar a agenda. Porque nós podemos marcar visitas de semana a semana, encher a sua agenda e você fazer o que tem que fazer só por cumprir mais um protocolo. Mas seu coração não está aqui, você não está com, o seu coração não é um coração de servo, você não está envolvido naquilo. Quando nós olhamos o ministério como oportunidade, nós fazemos o que fazemos simplesmente para ser feito, esperando a nossa promoção. Mas quando nós olhamos o ministério como o nosso fim, pelo qual aquilo que nós nascemos para fazer, nós nos alegramos não com o reconhecimento das pessoas, mas nós nos alegramos com o serviço que nós prestamos às pessoas. É a visita que você fez que mudou o dia daquela pessoa. É a oração que você fez por ela que salvou aquela pessoa da depressão. É ir aonde ninguém tinha ido antes, que você salvou a alma daquela pessoa, trouxe ela para a igreja. É fazer o que você faz, não pelo que as pessoas veem. O pastor vai ficar sabendo que nós fomos visitar fulano e tal. Não interessa se o pastor vai ficar sabendo. Não interessa se a igreja vai saber. Nós estamos indo cumprir o que Deus nos deu. Não é o pastor que tem que fazer uma agenda para eu cumprir e dar checklist. Pastor, cumpri a missão. Não. Eu faço porque eu tenho o dom para fazer. Eu faço porque Deus me chamou para fazer. Eu faço porque as pessoas são beneficiadas enquanto eu faço. Não me importa se a igreja reconhece, não me importa se as pessoas estão vendo, não me importa se ela está sozinha, eu vou lá sozinho fazer uma oração e ninguém vai ficar sabendo, não importa, o que importa é a diferença que eu estou fazendo na vida daquele que está recebendo o serviço prestado. Aí nós temos um coração de servo, aí nós temos um coração de diácono, aí nós temos um coração de doulos, um coração de escravo. Porque nós não estamos interessados no nosso próprio reconhecimento. Nós fazemos porque aquela pessoa vai reconhecer, não a mim, mas o meu Senhor, a qual eu sou escravo. Por isso nós precisamos nos examinar. Por que nós fazemos o que fazemos? O que nos alegra em fazer o que fazemos? Fazer ou as pessoas verem o que nós fazemos? Fazer ou as pessoas dizer, olha como que a irmã é abençoada, ela serve tanto, olha que a irmã, como que a irmã é piedosa, ela ora tanto, olha como que a irmã é generosa, ela contribui tanto. Qual que é a nossa motivação? E perceba que isso tudo são coisas boas. Orar é muito bom, servir é muito bom, contribuir é muito bom, mas nós podemos transformar coisas boas em trampolim para a nossa própria satisfação. Por isso nós precisamos examinar o nosso coração.
Quarta e última lição que o texto ensina para nós é uma lição cristocêntrica. Porque ninguém pode servir sem antes ter sido servido em primeiro lugar por Jesus. Você não serve para alcançar determinado lugar. Você serve porque já foi alcançado por Jesus. E você não precisa de mais nada. O Evangelho vem antes da conduta, a graça vem antes da prática, a cruz vem antes da função. Primeiro Jesus te serve, primeiro Jesus morre por você, primeiro você é salvo por Ele. Agora que você já recebeu tudo o que você poderia receber, você não tem mais recompensa, você não tem mais galardão, você não tem mais salário, você não precisa fazer mais nada, você já tem tudo. Você ainda fará o que Deus mandou você fazer? Aqui nós temos um servo. Aqui nós temos um diácono. Aqui nós temos alguém com coração de escravo, escravo de Cristo, podendo ir para qualquer outro lugar, podendo correr para qualquer outro senhor, sendo livre de todos os senhores que Ele nos libertou. Nós escolhemos ficar e servir ou ir embora. Tem uma coisa que eu digo no curso de novos membros, que é assim: ninguém, na igreja ninguém é obrigado a nada. Jesus nos libertou tanto, que nos libertou até dele. Você só fica se quiser. Jesus nos libertou dos vícios, Jesus nos libertou do pecado, Jesus nos libertou do diabo, Jesus nos libertou da condenação, Jesus nos libertou dele mesmo. Agora você vive a sua vida do jeito que você quiser. Você fica ou você ainda é escravo de você mesmo? Você serve a Ele como o único e melhor Senhor que nós podemos ter, ou você vai voltar para a escravidão do seu próprio coração, a escravidão do ego, a escravidão dos próprios desejos? Você vai se escravizar novamente. A pergunta é: quem será o seu próximo Senhor? Agora eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Fazendo o que você quer, você se tornará escravo dos seus desejos. Você precisa escolher quem será o seu próximo Senhor, depois que Cristo te libertou. Cristo te deu tudo, meu irmão. Esquece galardão, esquece título, esquece cargo, esquece salário, esquece função. Imagine uma pessoa muito rica, que não precisa fazer nada mais na vida, não precisa trabalhar, pode esbanjar, não precisa poupar, vai gastar o dinheiro todo dia e não vai acabar. Você ainda estaria no mesmo lugar em que você está? Ah, não, pastor, se eu tivesse dinheiro eu estaria lá na praia, eu estaria viajando. É isso que Jesus fez. Ele depositou na sua conta espiritual tamanha riqueza que você não consegue mais gastar. Você está salvo, meu irmão. Ah, pastor, eu preciso dar o dízimo, eu preciso orar 3 horas da manhã, eu preciso fazer jejum, eu preciso vir todo domingo, preciso vir de manhã e de noite. Não, meu irmão, Jesus já encheu a sua conta. Lá no céu o seu saldo está ilimitado. A pergunta é: agora que Ele já te salvou, você vai continuar servindo a Ele? Você vai continuar vindo aos domingos? Você vai continuar dedicando tempo a Ele? O que eu vou ganhar com isso, pastor? Você não vai ganhar mais nada, mas nem um centavo. Tudo que Ele podia te dar, Ele já te deu. Você não vai ficar mais rico, você não vai ficar menos rico, você vai continuar da mesma forma. Você continuaria vindo? Aqui nós começamos a plantar semente no coração do que verdadeiramente significa ser servo. Nós não fazemos para ganhar nada, não fazemos para merecer nada, não fazemos para receber nada. Fazemos porque nós já recebemos a maior riqueza que poderíamos receber. Para finalizar, meus irmãos, antes de existir uma mesa de diáconos, precisa existir uma cruz em nosso meio. Antes de existir uma função, precisa existir um chamado. Antes de existir a imposição de mãos, precisa existir a morte de um ego que o tempo todo fica disputando o senhorio da nossa vida com Cristo.
Tiago e João queriam esses lugares de honra, mas Jesus lhe mostrou o caminho daquele que quer ser importante. Os discípulos queriam grandeza, Jesus mostrou o caminho do serviço. Eles queriam dominar o mundo, Jesus disse que entre os discípulos dele não seria desse jeito. A igreja que quer formar diáconos precisa começar desse ponto. Não com escala, com demanda, com função, mas diante do Filho, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Por isso, que ao fim desse primeiro estudo, nós precisamos terminar com uma simples pergunta: eu estou aqui para servir como Jesus? Eu só estou aqui buscando um lugar mais perto dele? O que você quer? Uma cadeira disponível na mesa de Jesus? Você quer um lugar mais próximo dele? Você quer sentar à direita, o outro à esquerda? Você quer um lugar de destaque? Ou você quer olhar para Jesus, enxergar nele o modelo e fazer o que ele fez? Um verdadeiro diácono nasce quando um pecador, alcançado pela graça, deixa de perguntar: onde será o meu lugar? E começa a perguntar: a quem Cristo quer amar através das minhas mãos? Nós precisamos servir como ele serviu, não para alcançarmos um lugar diante dele, ele já nos deu tudo, mas nós serviremos porque ele já nos deu tudo. Como resposta a isso, nós serviremos. Amém, meus irmãos?